para eventualmente entrar uma outra pessoa. Porque tu pode estar numa relação e se apaixonar por alguém fora dessa relação. Tu não manda no coração de novo. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma relação próxima da monogamia, só que a gente vive em sociedade. É diferente do gibão, que é o macaco que vive lá no sudeste asiático. Ele é monogâmico, só que ele vive perdido lá no meio da floresta. Dificilmente um casal de gibão vai encontrar outra gente. Não, a gente está encontrando gente o tempo todo. Então, na hora que dá uma esfriada nesse segundo pilar aqui, abre, obviamente, uma possibilidade de entrar, de você se apaixonar por uma outra pessoa. E aí, sim, aí a razão entra nesse negócio, né? E a gente tem um certo grau, um grau bastante grande de monogamia também em relação a isso. E para a monogamia funcionar, o macho e a fêmea, ou a mulher, tem que se entender. Né? E o que une esse negócio? Né? Então, como é que faz para unir esse negócio? Na maioria dos animais não é assim. Na maioria dos animais, o macho vai lá, ele copula com a fêmea, tchau. Né? A fêmea vai parir, vai amamentar, às vezes fica um tempinho e depois o filhote se vira sozinho. Em animais sociais, a gente tem essa questão de grupo, e na nossa espécie a gente tem essa questão de grupo e uma tendência, que não é perfeita, tá? A monogamia também. Então, vamos lá. O que está acontecendo agora no nosso corpo quando... Eu vou simplificar um negócio que é mais complexo, tá? Aqui, vamos deixar isso bem claro. Não é muito do que eu estou falando, é uma simplificação de algo que é mais complexo. O que vai acontecer no nosso corpo quando a gente, sei lá, se apaixona ou coisa desse tipo? Então, eu gosto assim, de falar de 4 pilares. Assim. O primeiro pilar é aquele desejo físico mesmo, é o tesão, vamos botar dessa maneira. O que está rolando ali, basicamente, é testosterona. Tá? Então, a mulher também produz testosterona. Tá? Então, você tem esse hormônio que é quando você sente uma atração por uma pessoa. De novo, você não para pensar, né? Você não para, você não tem como, não explica esse negócio, né? Você simplesmente sente tesão, sente atração por uma pessoa e você não manda no coração. É o teu coração, que não é o coração, é o sistema límbico, tá? Mas é o coração, entre aspas, que tá chamando ali, assim, tesão. Não necessariamente você vai se apaixonar por aquela pessoa, você pode sentir esse tesão, que aí vem pro segundo pilar dessa coisa, que é a questão da dopamina. E a dopamina, né, um neurotransmissor aí que a gente tem, que aí quando a gente se apaixona, quando a gente vai além do tesão, mas você realmente começa a viciar na pessoa. Galera que se apaixonou sabe disso, cara. Tu vicia na pessoa. Tu dorme pensando na pessoa, tu nem consegue nem dormir pensando na pessoa, tu já acorda pensando na pessoa, né? Tu tá com a pessoa o tempo inteiro, né? Porque é o teu corpo dizendo, vai lá, tu só relaxa, né? Porque a dopamina, ela, na verdade, ela te puxa para fazer uma determinada coisa, né? E aí tu relaxa. Então, essa paixão, ela é um pouquinho de vício. E tudo isso é para unir... É um mecanismo biológico para reproduzir. Isso, mas nós não chegamos na reprodução ainda. Não chegamos ainda. Aí temos o terceiro pilar, que é realmente o toque físico, que envolve tanto, né, o toque de pele, o andar junto, de mão dada, se abraçar, aquela coisa, e envolve o sexo também, obviamente, né? E aí a gente tem vários hormônios, mas tem muito ocitocina e vasopressina, né? Que é uma coisa que dá aquela unida no casal. Então imagina, tu sente tesão pela pessoa, tu te apaixona pela pessoa, né? Tu quer ver ela o tempo inteiro, tu não consegue tirar aquela pessoa da cabeça, e aí você tem o terceiro ponto ali, né? Que você realmente fica junto com a pessoa. E tudo isso, né? Isso tudo não tem controle. Ou tem pouco controle. Claro, assim, eu estou simplificando. Né? O sistema límbico ele não é totalmente separado do córtex e todas essas coisas se conversam, tá? Então, esses 3 pilares, né, é aquela coisa do coração te mandando para aquela pessoa. E aí tem o quarto, né, que eu gosto, assim, eu simplifico esse negócio em 4, que é realmente a questão do córtex mesmo. Né? Se tu realmente, né, para ter uma relação de longo prazo, tu vai ver se tu tem gostos parecidos, aí tu aí tu vai ser um pouquinho mais racional nesse negócio. Né? Se a gente... Será que a gente é do mesmo espectro político? A gente tem gostos semelhantes, né? Eu gosto de correr. Será que a pessoa também gosta de esporte? Aí tu vai ver que talvez não dê match em alguma dessas coisas ali. Claro, nunca dá match perfeito. Mas então tem uma série de questões que envolvem testosterona, que envolvem dopamina, que envolvem ocitocina, vasopressina e que envolve também a razão, um pouco mais do nosso córtex, que são os ingredientes para o que a gente chama de amor, para o que a gente chama de paixão, mas vem de dentro do nosso corpo. E se deu tudo certo ali no tesão, deu tudo certo na paixão, vamos dizer assim, naquele vício inicial, né? Deu tudo certo ali no toque, na relação. E tem, cara, deu match ali na coisa, mas tudo isso para quê? Tudo isso para garantir uma relação de um prazo um pouquinho maior, para a reprodução da nossa espécie, assim, de novo, é um pouquinho reducionista? Mas é isso, mas é muito massa, cara. Qual o prazo? Porque aí entra a questão, né?
Por que casais modernos se separam tanto, por exemplo, né? Entrando nessas questões. Porque isso acontece muito bem no começo. Aham. Aí, qual o fruto natural desse encontro? Pô, uma criança. Nasceu uma criança, a criança tá com 2, 3, aí começa a dar merda. O homem pula a cerca, eu não sei o quê. Isso é cultural, isso é genético. O que acontece? Vamos lá. Então, somos poligâmicos, somos monogâmicos. Já que eu falei um pouquinho de neurotransmissor, vou continuar nessa pegada Tá. e a gente vai para Tem mais questões ainda. Tem. Então, olha só, vamos supor, o que acontece, vamos agora pensando no longo prazo. Então, tá tudo, deu match nessas 4 coisas aí. Tá. Começou aí uma relação entre duas pessoas. Esse pilar 2 aqui, que é o da dopamina, esse vício vai diminuindo, esse vício entre aspas pela pessoa, porque agora tu vai ver a pessoa direto, entendeu? Tu não vai ficar pensando nela à noite em claro, tu vai estar com ela, certo? Então isso aqui começa a dar uma enfraquecida com o tempo. O tesão pode ser que continue firme lá, né? O contato físico, né? O sexo, essa coisa toda tá massa também, mas esse aqui muitas vezes dá uma diminuída, esse pilar, digamos, do vício. E à medida que ele diminui, né? Aí depende, tem gente que diminui em 6 meses, tem gente que diminui em vários anos, tem gente que fica vários anos juntos e continua sempre com essa vontade de se ver. Vai variar de casal para casal, de pessoa a pessoa. Mas uma vez que diminui aqui, abre uma janela para eventualmente entrar uma outra pessoa. Porque tu pode estar numa relação e se apaixonar por alguém fora dessa relação. Tu não manda no coração de novo. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma relação próxima da monogamia, só que a gente vive em sociedade. É diferente do gibão, que é o macaco que vive lá no sudeste asiático. Ele é monogâmico, só que ele vive perdido lá no meio da floresta. Dificilmente um casal de gibão vai encontrar outra gente, não. A gente está encontrando gente o tempo todo. Então, na hora que dá uma esfriada nesse segundo pilar aqui, abre, obviamente, uma possibilidade de entrar, de você se apaixonar por uma outra pessoa. E aí, sim, aí a razão entra nesse negócio, né? O que você faz? Você vai para lá, você pode adotar uma estratégia reprodutiva mista, que a gente chama, que você continua numa relação, mas você tem uma pessoa fora dessa relação também. Você pode dizer não, né? Ah, não, isso aqui eu não quero, porque eu quero realmente manter essa minha relação. Ou você pode pular fora. É caso a caso, depende de pessoa para pessoa, depende do contexto para contexto. Mas, tipicamente, para essa coisa realmente para frente, os outros também têm que estar um pouco fracos, assim, sabe? Grosso modo, assim. Mas do ponto de vista... a gente consegue tirar o fator cultural e analisar isso somente do ponto de vista biológico? Consegue um pouco. Então, vamos lá. Então, beleza. Vamos olhar agora do ponto de vista... Vamos olhar do ponto de vista evolutivo, tá? Dessa coisa. A gente descende, né? A gente divergiu de chimpanzé e bonobo há cerca de 6 milhões de anos. Se a gente olhar a nossa espécie mais próxima, que é o chimpanzé e o bonobo, eles não são monogâmicos, tá? Eles são bem promíscuos, inclusive, nos seus relacionamentos. A outra espécie mais próxima, que é o gorila, os gorilas têm haréns, né? O macho ele tem várias fêmeas, não é monogâmico também. O que indica, né, que essa tendência maior à monogamia, ela evoluiu, e cuidado parental e coisa desse tipo, evoluiu muito na linhagem que veio para a nossa espécie. A gente tem um pouco de evidência fóssil disso também pelo seguinte. Quando você tem uma não monogamia, mais especificamente uma poligenia, um macho com várias fêmeas, e na natureza, esses machos tendem a ser maiores do que as fêmeas. E esse tamanho maior do macho em relação à fêmea, ele é muitas vezes proporcional ao número de fêmeas que os machos têm nos seus haréns, o que indica que existe uma luta entre esses machos para ter o direito a se acasalar com várias fêmeas. O que não quer dizer, isso a galera às vezes entende errado, não quer dizer que o macho vá transar muito. O macho de gorila, ele vai fertilizar uma fêmea, as 4, 5 que ele tem no harém, cara, ele só vai ter relação com essa fêmea de novo, às vezes anos depois, tá? Então, assim, né, só lembrando, esse harém é simplesmente que ele vai ter os seus filhotes ali com aquele grupo de fêmea. Muito bem. Quanto mais próxima essa proporção de tamanho e forma, não é só tamanho, é forma de corpo também, entre machos e fêmeas, isso é um indicativo de monogamia. Tá? Então, quanto mais diferentes, é um indicativo, em mamífero pelo menos, é um indicativo de não monogamia, de poligenia, por exemplo, e quando mais próximos de não monogamia. Na linhagem que vai para o Homo sapiens, começando lá com os australopitecos, lá no passado, esse dimorfismo, essa diferença de tamanho entre macho e fêmea era maior.
Tá? Então, assim, em algum momento, nessa evolução, nessa linhagem que veio lá de 6 milhões de anos, chegando até a gente, houve uma tendência maior à monogamia, machos e fêmeas foram ficando cada vez mais parecidos em tamanho. A gente não chega a ser igual. A gente continua um pouquinho maior, os homens, em relação às mulheres. Né? Em termos de tamanho, a gente é 15% maior do que as mulheres, e a gente tem um dimorfismo sexual. A gente tem pelo facial, por exemplo, né? Faz o nosso rosto ficar um pouquinho maior, a gente tem, né, o ombro maior do que as fêmeas. Então, tem uma série de características que fazem com que homens e mulheres sejam diferentes. Então, a gente tem um restinho ali ainda de evidência disso na nossa espécie. O que não quer dizer que a gente tem que sair na mão também, tá? Isso uma galera que eu falei isso em outro momento. Não, quer dizer simplesmente que às vezes um homem maior, de novo, a gente evoluiu lá nos caçadores-coletores. Talvez o cara fosse melhor na caça, entendeu? Ou melhor na luta e sobrevivesse melhor nesse ambiente e fosse preterido pelas fêmeas. Isso é um fato. Se uma pessoa quiser brincar de ciência, vai numa praça aí, né? Observa 100 casais andando na praça, vê qual é a proporção em que o homem é maior que a mulher, que os dois são iguais ou que a mulher, claro, vai ter de tudo, né? Mas muito provavelmente a proporção maior é que as mulheres tendem a selecionar homens mais altos do que elas, né? Tendem, não é uma regra. Então isso é outra coisa, não é uma regra, não tem regra. Assim como a monogamia não é uma regra, que vamos chegar lá, essas seleções não são uma regra também, tá? Tem gente que prefere, né, um parceiro de um tipo, mas tem gente que prefere, é tudo uma questão de estatística, né, nessa coisa. Mas muito bem. Então, chegando mais próximo da nossa espécie, a gente tem essa proporção de tamanho mais próxima também e digamos assim, um grau bastante alto, na verdade, de monogamia. Tá? Um paper publicado em 2019 fez uma análise dessa coisa, olhando sociedades pré-industriais, ou seja, antes de 1850, olharam, sei lá, 200 e sei lá quantas sociedades no mundo, tá? De longe, né, o tipo de relação mais comum na nossa espécie Homo sapiens é a monogamia. É a monogamia, sim, mas, agora muita calma nessa hora, 80% a 85% das sociedades vai ser observada a poliginia também, o que não quer dizer que a poliginia seja uma regra. Então, nessas 85% das sociedades que tem a poliginia, ou seja, o macho mais fêmea, a maioria delas, a frequência de poliginia é menor do que 20%, ou seja, mais de 80% é monogâmico. Tá? Então, assim, a monogamia é o principal, que também não quer dizer que a monogamia seja para a vida toda. Monogamia quer dizer que num determinado momento da tua vida, né, você está com um parceiro, uma parceira. Tá? Depois você pode trocar mais para frente. Tá? Tem gente que fica a vida inteira, tá? Mas não necessariamente você precisa ficar a vida inteira. Então, e tem uma frequência menor, é claro, mas tem uma frequência também de poliandria em Homo sapiens também, tá? Então a gente tem tudo. A gente tem poliandria, que é uma mulher com vários homens, a gente tem poliginia e a gente tem monogamia também. Monogamia é o mais comum. Depois tem a poliginia, que é um pouco menos, tem várias sociedades, mas não é tão comum quanto a monogamia, e a gente tem a poliandria também. Então, existe uma tendência maior à monogamia, que faz sentido numa espécie que tem um maior cuidado parental. Muito bem. Só uma dúvida. Quando tu analisa isso, como que tu separa o fator cultural? Mas, assim, boa parte disso aí, na verdade, é uma mistura das duas coisas. É uma mistura, digamos assim... É porque não tem como analisar o Homo sapiens sem cultura. Não tem como. Bota numa ilha de novo. Começa uma humanidade nova lá. Isso, mas é um sentimento, por exemplo... O ciúme. O ciúme é um indicativo forte da monogamia ou da quase monogamia. Porque, assim, se a gente não fosse monogâmico, biologicamente falando, não teria razão para ter ciúme. A gente é poligâmico, então por que eu vou ter ciúme da minha parceira tendo relação com outra pessoa? Por quê? A gente é poligâmico, isso não teria porquê, só que a gente tem ciúme. Né? A gente tem ciúme. Por quê? Porque a gente quer manter... Então, há uma evidência forte de monogamia na evolução do ciúme sexual. Aí vem o grande questão, o grande desafio da nossa espécie. Então, a gente tem uma quase monogamia, que é importante para o cuidado parental. Mas lembra que eu falei que o sucesso de Homo sapiens está em trabalhar em grupo? Só que assim, aí o que você tem é casais trabalhando em grupo, com possibilidades de relações fora
da monogamia, certo? Então, e isso acontece porque se a gente vivesse isolado lá no meio do mato, você não teria esse problema, né? Mas a gente vive em grupo, então tem essa coisa. Então, aí o que aconteceu na evolução? Duas coisas. A ovulação é oculta e o sexo, o ato sexual, ele é oculto também. A gente não fica transando em público. É diferente, o cachorro não, o cachorro não tá nem aí. Você vê o cachorro transando na rua, você vê o gato transando, fazendo relação ali, ou o cavalo, eles não estão preocupados se tem alguém olhando. A gente não, a gente se sente intimidado. Tanto que quando se uma pessoa faz... Mas isso por fatores culturais? Não, em parte cultural, mas olha só. Mas, inclusive, é atentado ao pudor, né? Se você faz isso, a pessoa sai no jornal, assim, né? Sim. Mas se fosse um cachorro, ninguém faria. Agora, por que é assim? Por que nós... Boa pergunta. Calma, vamos chegar lá. Então, por que nós temos a evolução oculta e o sexo oculto? Porque se não fosse assim, isso seria disruptivo para o nosso entendimento, para o nosso trabalho em grupo. Vamos pegar a ovulação de um chimpanzé. Quando a fêmea de chimpanzé está ovulando, ela deixa claro que ela está ovulando. Estou ovulando, ela solta um cheiro, solta um feromônio, que nem o gato. A gata também, ela solta um cheiro, os gatos ficam tudo maluco, querendo copular naquele momento. É extremamente eficiente para garantir que naqueles poucos dias, aquela gata ou aquela fêmea de chimpanzé, ela vai ser fertilizada. Só que os machos piram, certo? Eles todos querem transar, querem fertilizar aquela fêmea. Imagina isso na gente. Imagina você trabalhando numa fazenda com várias pessoas, ou num escritório com várias pessoas e, de repente, uma mulher, ela começa a emitir um cheiro que todo mundo sente e acha que... e pira para... Não ia funcionar muito bem essa coisa, né? Então, essa é uma das razões que se acredita que a ovulação, ela é oculta, ou seja, muitas vezes nem mesmo a fêmea, né? Na maior parte dos casos, nem mesmo a mulher sabe que ela está ovulando naquele período. Sabe porque hoje com a ciência a gente conhece o ciclo, né? Então você sabe que tem os dias mais prováveis que esse negócio esteja acontecendo. Então, isso, de certa forma, proporcionou a possibilidade desse trabalho coletivo ser mais eficiente. Perfeito, porque imagina a loucura que ia ser, cara. Tá. Né, assim, não sendo assim, às vezes já dá confusão. Então, imagina... Mas isso também foi uma seleção natural? Biológica, natural. Foi acontecendo. Então, vem lá logo depois da Lucy ali para frente, ele vem acontecendo. Possivelmente dali para frente. A Lucy, Australopithecus afarensis, 3,2, né, 3,3 milhões de anos, é um Australopithecus. Ainda tem um dimorfismo sexual bastante grande. Não dá para saber pelo fóssil, pelo osso, sim, quando esse negócio começou. Mas foi nessa linhagem que essa coisa... Começou que essa coisa foi. Então, se acredita, né, que... loucura. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.